essa semana conversando com o Samir e com o Rubinho. Eles me trouxeram a respeito dessa palavra sobre paternidade. E meu coração se encheu de alegria, porque é algo muito forte no meu coração. E há um clamor no meu espírito para que Deus venha tocar cada um de nós, seja aqueles que conhecem o Senhor há muito tempo e estão andando com Ele, seja alguns de vocês que estão aqui pela primeira vez ou estão começando a ouvir acerca do Evangelho. Realmente há um clamor no meu coração para que Deus venha sob encomenda para cada um de vocês. E só o Espírito Santo sabe fazer isso. Por isso obrigado, Nick. Há um clamor do meu espírito para que algo venha no teu coração nessa tarde. Achei extremamente propício o tema, o assunto. É algo que mexe com todos nós, o nosso íntimo, e todos nós estamos sendo ministrados por esse cântico lindo, Raquel, precioso. Senti muito desejo de abraçar alguns de vocês. Na verdade, eu queria abraçar cada um de vocês, queria fazer. Mas abracei alguns de vocês. Mas eu queria que tu sentisse um abraço de Deus profundo sobre a tua vida, sobre cada um de nós. Nessa noite o Senhor quer ministrar nosso coração. Então essa palavra de abrir os ouvidos, abrir o coração, toda a simplicidade, quero repartir algumas verdades do Evangelho, mas com muita simplicidade. Acima de um texto, acima de uma palavra, acima de uma ministração, que seja uma cura no teu coração. Novo ou mais quilômetros andados, não importa. Deus quer tocar na tua vida, isso eu tenho absoluta certeza. Tu não vai sair daqui igual. Amém? Algo vai acontecer, já está acontecendo. Palavras que o Senhor está dando no meio do corpo de Cristo, tanta riqueza, palavra, salmos, cânticos, o Senhor está ministrando sobre nós. Aleluia. Samir me apresentou, Edivaldo, não? Edmar. Ele morou quantos anos lá no orfanato Lar Esperança? 9 anos, dos 4 aos 13. Isso foi depois, Eu morei no orfanato desde 1969, naquela época tu não era nascido ainda. Nós viemos como família para o Brasil em 1969 e meus pais foram diretores ou assumiram um orfanato ali, chamado Lar Esperança. Administrado dentro da Assembleia de Deus, um trabalho muito precioso, que começou com outro missionário sueco chamado Nils Taranger. E meus pais que moravam na Suécia, nós já éramos uma família com 6 filhos. Eu naquela época tinha 9, 10 anos. E de repente Deus mandou meus pais largarem tudo na Suécia para vir para o Brasil. Para nós era tudo aventura. Brasil, tigre, leão. Tu já imagina que eu não estava bem na geografia naquela época, nem na zoologia, nem na botânica, nem nada, Mas assim, a gente imaginava que era... A gente sabia do Pelé, sabia de futebol, sabia de carnaval. Mas nós começamos a morar naquele orfanato. Naquela época tinha 46 meninos, não era distribuído em casas, lares, era tudo no aquele prédio grande ali onde está a escola bíblica. E ali meus pais assumiram o cuidado de 46 meninos órfãos de 6 a 16 anos. E nós ficamos órfãos, não 6. Porque os meus pais se entregaram de tal maneira aquelas crianças que nós ficamos sem esse referencial, sem essa paternidade. Meus pais se entregaram 24 horas por dia, corpo, alma e espírito, para assumir aquelas crianças. E sem entender direito, depois eu fui compreender. Eu comecei a ver quão sério, quão profundo, quão crucial é a questão da paternidade na vida de cada um de nós. A questão de sermos órfãos, não saber de onde nós viemos, quem são meus pais, por que eu existo, como foi gerado, como fui gerado, qual o propósito da minha vida, qual a razão da minha existência, de quem eu sou filho,
Tudo isso mexe com a nossa cabeça, mas não somente da cabeça, mas mexe com o nosso mais íntimo, no nosso coração, nossa alma. E toda a nossa caminhada vai ser influenciada por isso. Nossas reações, insegurança, intranquilidade, falta de paz, desconfiança. Tudo isso aí vai sendo consequência disso. Mas eu tenho uma boa nova para ti. Mesmo que tenhamos experiências diferentes, ouvimos alguns testemunhos aqui, de situações onde cada um de nós temos uma história de pais naturais, que ou nos amaram, ou nos rejeitaram, ou por causa de uma morte, ou por causa de um falecimento, ou uma situação de divórcio, isso foi tirado de nós, essa paternidade. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, nessa noite, eu quero trazer essa boa nova. Acima de tudo, Deus quer restaurar a paternidade na tua vida através de Deus, Pai. Amém? Mesmo com toda a situação complicadíssima que tu possa ter crescido, a tua situação, tua adolescência, infância, juventude, ou mesmo agora como maduro, como adulto, tu ainda te sente, principalmente num dia desses, como é que é a minha situação? Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu profetizo sobre cada vida aqui. A tua graça, a tua cura, a tua libertação, a tua restauração. Palavra de sabedoria, de graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abra comigo Efésios 3, 14 e 15. Queria, a partir desse versículo, trazer resposta para algumas perguntas que todos nós fazemos. Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz, por essa causa eu me ponho de joelhos. Ele está começando a orar e ele se põe de joelhos diante do Pai. De quem toma nome toda a família, toda a paternidade, tudo aquilo que é família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que é o texto-chave aqui, que as irmãs, eu fiquei pensando, será que roubaram uma camisa minha aí? Foi o Espírito Santo que me mandou botar. Vim no figurino hoje, Toda paternidade tem uma origem, e essa origem se chama o coração de Deus. Muitos anos atrás, lendo um livro precioso do D.B. Fromm, Supremo Propósito, se tu não lesse ainda, é imperdível, tem que ler. É maravilhoso. Num pequeno resumo, no começo ali, ele traz a resposta de algumas perguntas. E aquilo lá ficou gravado no meu coração e na minha mente há mais de 20 anos. E eu coloquei ali nos meus, no rascunho da minha Bíblia, aquelas perguntas que ele responde ali. Quem? Como? Por quê? Aonde? Para quê? Ou seja, são perguntas que todos nós na existência, qualquer ser humano por natureza, vamos colocar assim, nós somos filosóficos, perguntamos o porquê existimos, perguntamos de onde nós viemos, quem é a razão e a causa de todas as coisas, o porquê de tudo, qual é o propósito. Todos nós, não adianta, todos nós tem esse fundo, podemos colocar o sentido da nossa existência. Isso é mais do que filosofia, na verdade isso é o que Deus coloca, que dentro do coração de um homem, Deus colocou a eternidade para que nós o busquemos. Eclesiastes fala sobre isso, o livro de Eclesiastes. Deus pôs a eternidade no coração do homem para que nós o busquemos. Quero com muita simplicidade te responder essas perguntas e colocar esse trilho seguro na vida de cada um de nós, mas não somente com entendimento ou com inteligência. Eu sei que o Espírito Santo vai tocar no teu coração. Estou certo, absolutamente certo, Deus vai mexer contigo. Então não estranha, não resista, não precisa também buscar alguma coisa extraordinária, mas deixa só o Espírito Santo tocar no teu interior. Tudo começa com essa perguntinha, quem? Quem é a origem de todas as coisas? E esse texto de Efésios 3,14 responde,
eu ponho-me de joelhos diante do Pai. Capítulo 1, versículos 3, vai confirmar essa palavra, Efésios capítulo 1. Se tu tem a Bíblia aí, pode abrir. Versículo 3, Paulo agradecendo, orando a Deus pela igreja em Éfeso, ele começa a derramar o coração dele dizendo: bendito, abençoado é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que tem nos abençoado com todo tipo de sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito, abençoado é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor e Deus e Pai nosso. Ele que nos escolheu. Ele que nos chamou. Ele é a causa de todas as coisas. Tudo começou no coração do Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, na eternidade, na família eterna. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, nessa família amada, no coração de Deus Pai, tudo começou. Eu quero gerar uma grande família de muitos filhos, semelhante ao meu Filho amado Jesus Cristo, para a glória, louvor e honra do nome dEle. Tudo começou no coração do Pai. Abra comigo um texto de 1 Coríntios 8. 6, eu sempre falo que esse versículo é incrível. Só o Espírito Santo para conseguir condensar num versículo todo o propósito eterno. Só o Espírito Santo. Tchá! Aquelas coisas pontuais, aquelas coisas assim, ó, que vai entrando no coração. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem nós existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Tira e queda. Não tem dúvida. Se tu tinha qualquer interrogação a respeito de quem é que está por trás de tudo, eu quero te dar essa boa notícia. Não é uma explosão cósmica, não é um acidente de percurso, não é um átomo apenas que se desenvolveu e uma evolução de acontecimentos aleatórios que se combinaram. Eu fiz engenharia química, estudei um pouquinho sobre todas essas teorias. São tudo teorias do homem para tentar tirar Deus da jogada, para não ter que prestar contas a Ele. Mas eu quero dizer para ti que eu prefiro crer, não na teoria, mas na verdade, que Deus é que está por trás de tudo. E Ele não é um Deus, como o Samir bem colocou, impessoal, uma energia apenas cósmica, apenas uma luz. Deus é pessoal, Deus é Pai, Deus é uma pessoa e Ele te ama de montão. Aleluia. É Ele que está por trás. Ele planejou, Ele criou, Ele pensou, Ele imaginou, Ele desejou. O coração e a mente de Deus Pai é que está por trás de todas as coisas. Você diz amém? Aleluia. Enquanto que tu não chegou nesse ponto, tu vai estar perdido. Desculpa a expressão, me veio agora, tá perdido, porque eu também estava nessa. Parece uma barata tonta, correndo de um lado para o outro. Tu está perdido. Não adianta. Se tu não tem esse referencial, essa clareza, esse ponto de partida, que tudo começa nele, e tudo é através dele, tudo é por meio dele, e tudo também é para ele, então a nossa vida fica uma constante tentativa de se achar o norte e de caminhar. Por isso, esse sentimento de perdido, de insegurança que continuamente assola o teu interior, por mais que tu racionaliza, por mais que tu justifica, por mais que tu escanteia aquele sentimento, se tu vai ser verdadeiro contigo mesmo, tu tem que te encontrar face a face com essa realidade. Deus, tu é Pai, e para essa razão é que tu veio. É interessante que quando Jesus vem, e aí responde também essa segunda pergunta, o como, é através de Cristo, o Filho amado, eterno. Ele está envolvido em todas as etapas e todos os aspectos.
Jesus Cristo, o Senhor, o Filho amado de Deus, que veio à terra, tomou a forma de homem. Ele existiu em forma humana. Deus não aguentou. Ele disse, eu quero resgatar essa humanidade perdida que se afastou de mim. E nós enviamos o Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor. Ele veio em forma de homem. Ele nasceu entre nós. Ele cresceu. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. E quando ele começa o seu ministério, se tu um dia quer fazer isso, isso é precioso. Eu comecei a sublinhar na minha Bíblia, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala a respeito da vida e obra de Jesus. Jesus falando, quando tu orar, entra no teu quarto. Como é que continua? E o teu Pai que está em secreto. Orareis assim, Pai, isso aqui todo mundo sabe. Pai, nosso, que estás no céu. Algo revolucionário, algo incrivelmente radical. Jesus, ele se introduz na humanidade e aquela ideia de um Deus longínquo, criador, existencial, longe, anos-luz de distância, que observa de longe e deixa a humanidade se virar por si. Agora Deus se torna presente e ele diz, Pai. Ele revela para toda a humanidade que Deus não é apenas Deus Criador, Yahvé, Adonai, El Shaddai, e todos aqueles nomes que são verdadeiros, mas às vezes são tão longes, que tu não consegue te aproximar. Jesus agora traz e diz, meu Deus, o meu Pai, agora Ele é o nosso Pai. E na minha Bíblia ali, Mateus 5, 6 e 7, comecei a sublinhar e ver que mais de 17 vezes tem a expressão, meu Pai, vosso Pai, o nosso Pai, cuida, atende, vê, supre, não vos preocupeis com coisa nenhuma. Ai, Jesus, esse é meu Pai! E foi o Filho, Jesus, que se revelou e o manifestou. O amado. Tudo vem através de Cristo Jesus, o Senhor. O como de Deus é através de Jesus. Esse Jesus viveu uma vida sem pecado. Realizou tremendas obras e milagres. Todos nós já vimos algum filme da vida e obra de Jesus. E todos nós conhecemos que Ele morreu numa cruz. Eu amo o cântico do Asaf Ben Samir. Aquela cruz, fala que os braços de Jesus, a morte dele na cruz, aqui. Não, aqui, isso, vira, não, eu sou Jesus. Os braços de Jesus, ele abraçou o Samir, na cruz, Cristo morreu, suprindo toda a necessidade de justiça sobre os pecados do Samir, a morte de Jesus naquela cruz, Ele é o nosso perdão, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa libertação, e os braços de Jesus naquela cruz, que foram crucificados com aqueles pregos, são os braços do Pai, que abraça cada um de nós. Jesus morreu naquela cruz. É o abraço de Deus, dizendo, agora, nada me impede mais de abraçar, de salvar, de acolher a tua vida. Eu te perdoo, eu te liberto, eu te salvo, eu te resgato, eu te dou uma nova identidade, eu te dou uma nova integridade, eu te dou a vida do meu próprio Filho dentro de ti. Eu sou teu Pai. Obrigado, Samir. A morte de Jesus não foi apenas histórica, não foi apenas a divisão entre antes e depois da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo,
Mas tem que acontecer algo na tua história. Não só na história geral. Tem que acontecer algo na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Na minha já aconteceu há muitos anos. Na tua vida pode acontecer hoje. A história antes de conhecer a Cristo. Antes de conhecer o Pai. E agora depois de conhecê-lo. E entregar a tua vida completamente a Ele. Render-se totalmente a Ele. Amém? Quem? Pai. Como? Através do Filho, através de Cristo. Tudo é através dele. Se tu quiser fazer um tema de casa em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 11, inúmeras vezes tu vai encontrar nele, através dele, por meio dele, por ele. Como é que se chama isso em português, essas coisinhas assim? Essas coisinhas assim? É pronome? Não. Preposição. Preposição, né? É isso? É isso? Não? É alguma coisa em português, eu sei o que é, tá? É por isso que eu escolhi engenharia química, para não me preocupar sobre essas coisas. Tá? Mas é tudo através de Cristo. Tudo é por meio dele. Tudo é através dele. Pronome? Não. Não importa, tá? Depois vocês me digam, tá? Mas eu sei que ali está escrito que tudo foi realizado através de Cristo. O como é respondido através de Jesus, o Filho amado. Ok? Quem? O Pai. Como? Através de Cristo. O quê? O que ele está fazendo? O que ele quer realizar? Versículo 4 fala de Efésios 1. Pode abrir de novo Efésios 1. Efésios capítulo 1, versículo 4. E ele nos escolheu como filhos amados, como filhos queridos. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos escolheu como filhos, adoção de filhos. Por meio, através de Cristo Jesus, segundo o desejo da sua vontade. A pergunta, o quê? É respondida porque ele nos escolheu nele. Agora somos uma família. Somos filhos de Deus. Efésios 2,19 diz que não há mais agora estrangeiros, nem peregrinos. Essa palavrinha aqui sempre eu me toco, né? Não sou estrangeiro, não sou sueco, eu sou brasileiro. Mas acima de sueco ou brasileiro, eu sou cidadão e eu sou da família de Deus. Eu encontrei a minha identidade. Nós estávamos orando lá dentro e o Davi se lembrou de uma palavra que Erasmo trouxe hoje de manhã em Hebreus 2,14. Jesus dizendo para Deus, eis aqui meus filhos que tu me deste. Vamos lá, Lourenço, não tem problema nenhum. Oh, Senhor. O que Deus está fazendo? Qual é o grande projeto dele? Qual é o plano que ele está te incluindo a pertencer? Ser parte de uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória dele. A tua identidade agora como filho de Deus. Agora eu tenho identidade, eu tenho segurança, porque Deus me adotou, me escolheu, me chamou, me amou, providenciou tudo o que eu precisasse para sair de Adão, para sair do pecado, para sair da rebeldia, para sair da incredulidade e da desobediência. Por meio da cruz de Cristo, Ele pagou todos os meus pecados e agora Ele me resgatou, me comprou, me salvou e agora Ele me deu parte da sua herança e eu posso ser filho de Deus. Jonathan se lembrou de um texto de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Aqui já traz um esclarecimento, porque todo mundo diz, não, mas eu também sou filho de Deus. Aqui tem um ditado brasileiro, né? Quando a gente quer tirar um pedacinho maior, né? Quando a gente quer ganhar alguma regalia, a gente diz, não, mas eu também sou filho de Deus, né? Querendo uma parte melhor do churrasco, ou do presente, ou de alguma regalia. Mas na verdade nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas criados por Deus. Mas por causa do desvio
do homem, do pecado, do afastamento do homem de Deus. Essa criatura se degenerou, deixou essa filiação e deixou apenas para ser uma sombra daquilo que deveria ser. Mas através de Cristo, eu e você, recebendo como Senhor e Salvador de nossa vida, eu e você, nós de novo somos resgatados para ser parte dessa família. Filho de Deus. Quando que, na verdade, isso estava no coração de Deus? Versículo 4 de Efésios 1 fala isso. Isso aqui sempre me apaixona. Ele diz aqui o quando que Deus planejou isso. Será que foi no ano passado? Será que foi no século passado? Será que foi quando Jesus veio há 2000 anos atrás? Efésios 1:4 fala que Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Isso aí mexe com a cabeça. Isso aí quebra todos os paradigmas e quebra toda a nossa estruturação. Nós somos limitados pelo tempo e espaço. Deus é atemporal. Ele não se move nessa limitação porque Ele não é limitado, Ele é ilimitado, Ele é Deus. E eu quero te dizer com toda a segurança da palavra de Deus. 1 Pedro reafirma isso, depois Apocalipse reafirma isso, que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Tu pode colocar a mão no teu coração, respirar fundo. Eu fui escolhido. Tu pode repetir comigo? Eu fui escolhido. Eu fui separado. Antes da fundação do mundo. Eu não sou algo por acaso. Eu não sou. Deus me planejou. Deus me criou. Deus me gerou. E agora Deus me salvou. Para ser dele. Para pertencer a ele. Nessa família amada. Obrigado, Jesus. Há um script. Há um script sobre a vida de cada um de nós. Há um planejamento. Há planos, desejos do coração de Deus sobre cada um de nós. Eu não sei como é que tu fica com isso, mas eu perco a respiração. Eu fico meio sem ar. Meu Deus, como é que pode? O Joãozinho aqui, né? Esse carinha aqui, que não era nada. E o que eu sou nele. Em Cristo. Nos separou para agora ser parte da família eterna. E tudo isso foi escrito. Salmo 139, não precisa abrir, mas está escrito ali que cada um de nossos dias foram escritos e foram planejados de antemão. Quando eu estava vindo para cá, me lembrei, sei lá, tinha o quê? 22, 23 anos. Nós, como conjunto, naquela época, fomos ministrar no colégio IPA, colégio metodista, muitos de vocês sabem onde é que fica. E era uma noite, e eu não sei por que Deus me deu um livreto do Derek Prince sobre paternidade, e naquela noite eu ministrei sobre paternidade. Eu não era casado, não tinha filhos. Deus tocou naqueles corações, foi algo de arrebentar. O que tinha de gente chorando, tudo incrédulo, tudo sem conhecer Deus. E eu ministrando ali, eu não sei como é que eu fiz uma coisa dessa, né? Eu não era casado, não sabia de nada sobre paternidade. Mas começando a profetizar. Me lembro quando o Jonathan nasceu, meu filho mais velho. Foi de repente assim, estourou a bolsa, é isso que chama, né? Não a bolsa, né? Nossa, a Marta, né? Estourou a bolsa e nós fomos correndo para o hospital. E o Jonathan nasceu e não tinha chegado pediatra, é isso, né? E eu tive que ajudar ali, né? Oh, glória a Deus. E eu peguei o Jonathan ali, né? Todo sujinho ali. Levantei ele nas mãos e comecei a orar em línguas e a apresentar ele diante de Deus. E isso que a Dani falou com toda a propriedade. Ali o meu coração se encheu da paternidade de Deus.
Eu chorando, né? Não preciso muito para chorar, né? Mas ali já estava me derramando em lágrimas, oferecendo, né? O Jonatinho ali, né? Para Deus. Hoje é um baita homem aí, 25 anos, quase casando. Glória. Paternidade. Eu me senti em harmonia com a razão e a existência da minha vida. Por que tudo isso? Porque Ele nos chama para a propriedade dEle. Para nós sermos propriedade exclusiva de Jesus. Para louvor, para o seu prazer, para a alegria e satisfação do próprio Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14, tem um pequeno estrebilho que se repete. Para louvor da glória dEle. A minha vida agora tem sentido porque é para louvor da glória dEle. A minha felicidade é satisfazer a alegria e o coração do Pai para louvor da glória dEle. Muitas vezes tu deve pensar que a vida deve ter alguma coisa mais do que trabalhar, estudar, se formar, ter recursos, viajar, usufruir, se alegrar, família, né, bens, riqueza, lazer. Mas parece que quanto mais a gente tem, mais frustrado fica. A gente compra um iPad, né, novo, do último tipo, e já estão lançando o próximo, e diz, nem conseguia me adequar a esse, né, já tenho outro, e tu fica sempre. Tu sai da garagem com teu carrão ali, e o vizinho acabou de comprar algo melhor. Os bens não... A própria palavra do Senhor diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida não é muito mais do que apenas ter, do que apenas possuir, seja intelectual, formação, seja posses, seja conhecimento, inteligência, seja poder. Não. A razão da nossa vida, da tua vida, o porquê tu existe, é porque Deus te chamou para ser dele, pertencer a ele. Entregar a tua vida completamente, render teu coração, tudo aquilo que tu és, com a capacidade que Ele tem te dado, com os recursos e os bens que Ele tem te providenciado, tudo isso agora, Senhor, para teu propósito, para teu prazer, para a tua realização daquilo que tu tem no nosso coração. Amém? Tem mais uma colocação aqui. Aonde tudo isso acontece? Em que lugar? Tem um salmo que eu me deleito cada vez que eu leio ele. Esse tu vai ter que abrir, Salmo 16. Depois vou colocar no site e coloco essa palavrinha para vocês terem. Salmo 16 é um salmo profético de Davi, que tu começa a rir quando tu lê, tu começa a chorar, porque Deus quer que essa seja a nossa realidade. Salmo 16, versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Versículo 8, Salmo 16. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Versículo 11, tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. Eu vou repetir o versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? É de nós andarmos com Ele. Essa amizade, essa paternidade, essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão, essa comunicação, essa parceria. É claro que eu sei que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele amo, Ele é Mestre e Senhor. Mas eu também sei que eu sou filho. A minha identidade é segura, é tranquila.
Esses dias, todos vocês sabem, o Dani e a Tchelle casaram e estávamos, alguns meses atrás, estava orando com o Dani e Deus me encheu de segurança sobre a paternidade de Deus e a provisão de Deus Pai. Eu disse, Dani, fica tranquilo. Mesma segurança anteontem, né? Nós caminhamos juntos com o Jonathan ali na Cal Ivers, caminhando, orando. Eu disse, Senhor, pode ficar tranquilo, Jonathan. Deus vai prover tudo. Deus é Pai. Anda na tua presença. Intimidade. Relacionamento. Tu que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, Deus não te chama para uma religião, Deus não te chama apenas para uma congregação, fazer parte de um culto, de um encontro ou de uma igreja. Deus te chama para algo muito mais. Ele te chama para amizade com o Deus eterno, Criador e Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas que também quer se manifestar como teu Pai. Que te toma no colo, que te coloca no peito, que te beija, que te abraça, que te olha bem nos olhos e diz, eu creio na tua vida. Eu investi tudo no teu coração. Eu me dei completamente para te resgatar e te restaurar. Eu dei meu precioso filho e ele habita em ti. Eu creio no potencial que tu tem. Eu creio, diz o Senhor. Quando tu tem um pai desse, tu te enche. Pode vir urso, pode vir leão, pode vir. Eu sei que eu sou campeão. Aleluia. Te dá chão. Eu comecei a rir quando a Dani colocou a respeito das consequências da paternidade. A primeira delas, amor incondicional. No meu rascunho que eu fiz 5 minutos antes, eu coloquei amor, mas achei a tua palavra melhor. Amor incondicional. É a primeira consequência da paternidade. Amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus me amou. Deus amou o Joãozinho aqui. Deus amou a cada um de nós de tal maneira que Ele deu seu próprio Filho para vir aqui na terra, viver e morrer por cada um de nós e ressuscitar ao terceiro dia para nos justificar e nos salvar e nos dar a própria vida eterna. Amor incondicional. Isso nos dá identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei quem é meu pai. Eu sei que eu sou filho. Eu não preciso ficar inseguro, instável, nervoso, né? Tentando me afirmar e às vezes abusando, agredindo outras vidas por rejeição ou por abuso de autoridade porque eu estou inseguro. Eu posso ficar tranquilo porque eu sei, Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. Eu pertenço à família da fé. Eu sou parte desse amor fraternal entre os irmãos. Sou filho de Deus, sou um pai amoroso. Obrigado, Senhor. Amor incondicional, meu rascunho aqui, identidade. A Dani falou amor fraternal. Segurança. Eu sei a quem pertenço, Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo, quem cuida de mim. Um Deus amoroso, mas um Deus todo-poderoso. Isso me traz significado, sentido de realização na minha vida. Privilégio da paternidade. Deixa eu profetizar algo sobre o teu coração, seja homem, seja mulher, seja jovem. Te contei aqui que eu ministrei sobre paternidade ainda como solteiro. E muito guri ainda, né, que nem muitos de vocês, eu comecei a cuidar de outras vidas. Discipulando, pastoreando. Me lembro o meu coração chorando por ver pessoas que se convertiam, mas que nem aquele orfanato lá, onde nós, no natural, ajudávamos aquelas crianças. Eu comecei a ver dezenas e centenas de igrejas
onde os crentes, onde as pessoas ali eram órfãos, sem referencial, sem paternidade, sem cuidado, sem assistência, sem casa, sem lar, sem segurança, sem realização. Hoje nós vivemos dentro de um contexto de congregação, onde todos nós temos uma conexão, temos um relacionamento, temos alguém cuidando na paternidade espiritual de nós. Jamais torna isso banal. Nunca deixa que isso se torne algo óbvio, mas honra, valorize, incentive e tu te disponha para essa continuidade, essa realização, esse privilégio. Eu quero ser cuidado, mas eu também quero entender que o significado, a realização da minha vida é o cuidado de outros. Não basta congregar, não basta ser cuidado. Eu quero me dispor para cuidar de muitos. Você diz amém? Pode ser que tu está te convertendo hoje, né? E tu vai dizer, mas como é que eu nem sei cuidar de mim? Como é que eu vou cuidar de outro? Não, é isso aí. Te converte bem convertido. Porque temos alguns de nós aqui, né? Com muito tempo que ainda não caiu a ficha. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu tenho que viver em função do propósito e dos outros. O único sentido é eu ver uma geração após outra geração. Muitos filhos, dos quais eu posso ser pai, mãe, ter filhos espirituais. Você diz amém? Amém? Esses últimos anos tenho visto o privilégio de poder pastorear e ser pai de presbíteros, pai de congregações. É um privilégio tremendo poder apenas ser expressão de Deus. Às vezes não tem nada nem de fazer, é só ser expressão de segurança, tranquilidade, continuidade, integridade pela misericórdia do Senhor, trazer estabilidade, correção, expressão do amor do Pai. Mas isso não é privilégio de um ou de dois. Deus te chama, cada um de nós. Pode colocar a mão no teu peito de novo? Eu quero ser pai. Vai lá. Eu quero ser pai. Eu quero ser mãe de muitos filhos. Naturais, mas também espirituais. Há muitas vidas sem referencial, sem identidade, que eu quero adotar. Eu quero adotar. Eu quero ser pai. Eu quero ser mãe de uma multidão de vidas que vão te conhecer, Jesus. Essa é a razão da minha existência. Eu quero dar continuidade em nome do Senhor Jesus. Aí a autoridade, que nem a Dani falou, entra no lugar. Essa autoridade delegada, essa continuidade, esse amor fraternal, tudo vai se encaixando e eu posso caminhar seguro, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quando o Samir venha para cá, fecha teus olhos por 1 segundo ou 2. Deixa eu orar contigo. Em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, Espírito Santo que está presente, vai trazendo o nosso coração nessa noite. Tanto cura para muitos aqui veteranos e que deveriam já conhecer o Pai. Mas tantos novos que aqui hoje vão se entregar e vão se render e vão ter uma experiência do teu amor, Senhor. Coração se enchendo com paz, perdão, libertação, cura, restauração do teu relacionamento sendo curado com Deus Pai, por meio de Jesus. Toca, Espírito Santo, a cada um de nós. Traga a tua provisão, que somente tu pode fazer. Tua abundante graça, em nome de Jesus. Que cada um de nós
vivamos na intimidade com o Pai. Deus